julgamento. Batalhão do qual eu também fiz parte por 12 anos e decidi me afastar para atuar na advocacia castrense. Após um período de tempo, foi crescendo em mim esse amor pelo direito e o desejo de atuar na advocacia castrense. E eu sou oriundo desse batalhão, então eu posso dizer que eu conheço praticamente todas as pessoas envolvidas nesse processo, tanto o réu, quanto as vítimas, quanto o oficial, comandante de batalhão e os demais. É muito pesado tudo o que aconteceu. E por graça, pela misericórdia de Deus, essa tragédia não foi ainda maior, pois poderia ser maior. Tendo em vista que no dia dos fatos, o réu, ele procurou por um outro sargento na companhia, que seria o sargento Campanha, que está também aqui assistindo junto conosco. Só que pela misericórdia de Deus, nesse dia, o sargento Campanha tinha sido escalado para levar a Camila, esposa do sargento Gouveia, até o HPM em São Paulo. Ele tinha sido escalado para levar ela porque ela ia passar no CAPS, alguma coisa nesse sentido, por conta dos fatos que antecederam essa situação, ocorridos na quinta-feira, quando ela socou a pilastra e demonstrou lá todo o nervosismo dela por conta de ter sido desarmada, Então o capitão tinha indicado que ela fosse, o comandante de batalhão tinha indicado que ela fosse passar por avaliação psicológica, e o oficial, ao realizar a pressão e dar essa notícia para ela, causou nela lá, ela se sentiu constrangida, se sentiu nervosa, deu um soco, machucou a mão, e por esse fato ela acabou não indo para o HPM, não foi para o HPM, ela foi para o UIS para validar o atestado médico dela. E o sargento Campanha, nesse dia fatídico, ele ao chegar, ele tinha outro policial para levar também, ele chegou na companhia e recebeu a informação de que a Camila não iria mais para o HPM, porque ela iria para o UIS, em 40 em Votorantim. E aí ele, então acho que não há mais necessidade de eu ir, de eu acompanhar. Os policiais, não, chefe, tem mais um policial para ir, vamos junto. E o sargento Campanha foi, acompanhou esse outro policial até o NAPS em São Paulo, pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, e ele foi vivo. Lembro-me que estava na minha casa nesse dia e alguns policiais da terceira companhia me ligaram, mandando mensagem também nos grupos, falando, olha, aconteceu uma tragédia aqui. Um sargento está matando todo mundo na companhia. E eu tenho amigos da terceira companhia e acabei mandando mensagem para o sargento Campanha, perguntando se ele estava bem, onde ele estava. E ele falou, estou em São Paulo, não sei nem o que está acontecendo. Graças a Deus ele estava em São Paulo, senão ele seria mais uma vítima, pois ele foi procurado pelo atirador na data dos fatos. O sargento Gouveia, hoje subtenente Gouveia, quando entrou no prédio da terceira companhia, isso consta no processo, ele entrou realizando ali um fatiamento em terceiro olho com arma longa, ele se deslocou até a sala do P4, a reserva de armas, porque sabia que era lá o local onde o sargento Campanha trabalhava, chamou pelo sargento Campanha, foi informado que ele não estava lá e falou para o policial que lá estava, olha, fique aí, que isso não é com você. E fechou a porta e voltou para a sala do capitão, quando então abriu a porta, segundo o sargento Barreto, nada disso aqui é opinião, é tudo que consta no processo. Segundo o sargento Barreto, ele abriu a porta e começou lá a proferir disparos. Estranho que quando ouvido um juízo, o atirador disse que ele tinha ouvido alguma coisa a respeito da esposa dele e por isso decidiu entrar na sala do capitão para verificar o que se tratava, e o capitão então teria levado a mão à arma, e essa situação é que fez com que ele tomasse essa atitude, quase que instintiva, de efetuar os disparos. Mas é muito contraditória essa versão, porque no dia em que ele foi preso, e tem um vídeo anexado aos autos aí, no qual eu fiz questão de transcrever um trecho, ele narra o seguinte, isso está em folha 77 do processo, a partir do minuto e 20. Ele fala, trabalhei muito bem, e o coronel me transferiu de volta, citando o fato de quando ele retornou da primeira companhia para a terceira CIB. E aí o coronel disse, vai ser sem novidade? E eu falei, para mim sim, vai ser sem novidade. Voltei e trabalhei normal, produzi normal, tranquilo. E aí ele começou a perguntar no celular de novo, começou a achar picuinha.
Sempre que ele me chamava, eu batia de frente. Batia de frente. E ele falava, Gouveia, Gouveia. E eu sempre batia de frente. Ficou com raiva de mim. E a tenente Rafael sempre apimentando, porque ela não gostava de mim, também apimentando ele. Ele nunca me viu, nunca me conheceu, não sabe quando eu trabalho. Enfim, aí ele faz uma pequena fala sobre a tenente Rafael e continua. Ele não achou nada para me punir, mas ele me trocou de escala. É normal as pessoas reclamarem. A Camila passou a reclamar porque ele mexeu em toda a nossa vida. Quando ele me trocou de escala, ele mexeu na nossa vida. E aí ele faz mais um comentário em relação à própria vida e continua falando sobre o capitão Josias. Ele nunca anda armado. Hoje estava armado. Sabia que eu ia fazer alguma coisa, porque eu estava puto com ele. E aí tem um trecho inaudível e ele continua. Não estou dormindo. Meu casamento acabou. E eu abri a porta e ele sabe o que eu fui fazer lá. Eu fui lá dar o pagamento que ele merece. E é só isso. Ele não devia ter destruído a minha vida. Ele não devia ter destruído a minha vida. Então, é elas por elas. Eu acho muito contraditório a fala do réu, quando vem a juízo alegar que ouviu um comentário e decidiu então entrar na sala e, por um instinto, efetuou disparos ao perceber que o capitão levou a mão à cintura, quando, no dia dos fatos, por iniciativa própria, iniciativa dele, houve a gravação desse vídeo, onde ele afirma que o capitão estava armado, porque o capitão sabia o que ele ia fazer. Eu repito, ele falou, ele nunca anda armado, hoje estava armado, sabia o que eu ia fazer alguma coisa, porque eu estava puto com ele. Essa foi a versão dele. E no final ele termina. Se alguém quer saber o motivo, esse é o motivo. Motivo mais do que fútil. Porque os senhores membros dos cabinetos, policiais militares experientes, oficiais honrados, comandantes experientes, sabem que é extremamente normal a troca de escala na vida da caserna. Eu fui policial militar por 12 anos. Nem tanto e nem tão pouco, mas o suficiente para entender como funciona a vida dentro do militarismo. Troca de escala, troca de companhia, às vezes troca de unidade, é algo normal, recorrente, e isso não é motivo plausível, motivo suficiente para levar uma pessoa a pegar um fuzil e efetuar 9 disparos contra alguém porque se sentiu insatisfeito com a mera troca de escala. O atirador tinha insatisfação em relação ao comando do capitão Josias. Contudo, ele já havia sido transferido para a área da primeira companhia, que fica em Itu. Senhores, a distância entre a primeira e a terceira companhia é de pouco menos de 10 quilômetros. O trânsito aqui no interior e o trânsito entre essas duas companhias é de uma área praticamente reta. Não tem semáforo, tem uma rodovia, algo que de carro se faz em 5, 6 minutos. Ou seja, a polícia militar já tinha dado meios para que essa insatisfação dele tivesse uma resposta. Olha, o capitão e você não estão se entendendo muito bem, fique na primeira companhia. E lá na primeira companhia, como bem dito pela promotora, e o que foi falado aqui pelo capitão Danilo, à época tenente, comandante interino da primeira companhia, os sargentos, os demais sargentos, todos concordaram em alterar em meia hora a escala deles, o horário de serviço deles, e entrar meia hora mais cedo, para poder sair meia hora mais cedo, apenas para auxiliar o sargento Gouveia, para que ele pudesse voltar para sua casa, para que ele pudesse pegar os seus filhos. Ou seja, a vida dele ficou bastante tranquila lá na primeira companhia. E ele mesmo, quando ouvido aqui em juízo, falou: fui para a primeira companhia, fui bem recebido, trabalhei bem, mas quis voltar para a terceira companhia. Mesmo tendo problema, ele tendo problema com o capitão, decidiu voltar para a terceira companhia. Decidiu voltar para peitar o capitão, como ele mesmo fala aqui no vídeo. Eu sempre batia de frente.
Ele próprio alegou isso. Não é uma testemunha, não é uma gravação, não é uma fala isolada. Foi ele que falou isso no vídeo que está anexo aos autos. Eu sempre batia de frente. Um policial militar experimentado, primeiro sargento, já no abono permanência, né? As portas ali de se aposentar, sabendo muito bem como funciona a hierarquia e a disciplina, teve a audácia de falar: eu sempre batia de frente. Além de tudo, ele ainda provocava a vítima, provocava o capitão, provocava situações desnecessárias. Quando na terceira companhia havia esse atrito por conta desse bendito celular, dele não querer ter celular para trabalhar, ele reclamava que o capitão procurava picuinha, segundo a fala dele. Mas quando ele foi para a primeira companhia, a esposa dele deu um telefone celular para ele, e ele passou a usar esse telefone celular. Mas quando de regresso para a terceira companhia, a pedido, ele se desfaz novamente desse telefone celular apenas para causar discórdia, apenas para se indispor contra o seu comandante. Um policial militar experimentado. O capitão buscava picuinha. E aí a defesa veio e solicitou documentos, elogios, assentamento individual do militar, que já constava no processo, inclusive porque o Código de Processo Penal Militar escreve que é de ofício ajuntado do assentamento, mas solicitou e foi deferido pelo magistrado, o qual quero aqui inclusive fazer um parênteses. Magistrado, na primeira audiência que a gente participou, eu fui me opor a uma pergunta e o magistrado me repreendeu muito tecnicamente. Doutor, eu não vou aqui me colocar contra a plenitude de defesa. E eu reconheço que aquela fala eu guardei comigo, porque eu sou advogado, hoje estou na qualidade de assistente de acusação, mas sou advogado e tenho que parabenizar. Foi brilhante aquela pontuação, aquela intervenção do magistrado. Retornando, ele solicitou os elogios, assentamento individual, e nós temos em folhas, agora me fugiu aqui, mas enfim, na juntada dos documentos, nós temos aqui as avaliações semestrais feitas pelo superior hierárquico. Todo policial militar é submetido à avaliação semestral, avaliação de desempenho. E o sargento Gouveia, hoje subtenente Gouveia, foi avaliado com conceito superior. Por quem? Pelo próprio capitão Josias. Então, aonde é que havia picuinha? Aonde é que o capitão não estava sendo profissional com o sargento Gouveia, uma vez que ele mesmo, ele próprio, avaliou o sargento Gouveia com o maior nível que existe, né, dos critérios de avaliação, que é o conceito superior. Além do mais, toda aquela celeuma causada pela questão de o filho vai nascer de olho azul, não vai nascer de olho azul, que acabou ali ensejando uma investigação preliminar, foi arquivada também pelo capitão Josias. Então, onde é que o capitão Josias atuava de forma discriminatória com o sargento Gouveia? Onde é que o capitão Josias tomava providências, atitudes para prejudicar a vida dele, uma vez que ele avaliava ele com um conceito superior, visando garantir a aposentadoria, a promoção dele a subtenente? Onde é então que ele demonstra, onde é que as provas que a própria defesa trouxe aos autos comprova, mostra que o capitão Josias atuou para prejudicar? No dia em que ele fez esse vídeo, inclusive, ele fala: nós temos vídeos, temos gravações que o capitão não sabe que existe, mas que o advogado da Camila vai trazer ao processo para demonstrar que o capitão Josias está perseguindo. E não existe vídeo algum, não se juntou vídeo nenhum, porque esse vídeo não existe. O capitão agiu com ele como agia com todos os policiais militares. E é bastante interessante, senhores, o fato de que, quando houve a troca de escala do sargento Gouveia pela última vez, ele na verdade estava voltando para a escala que já era dele. Ele tomava conta de uma equipe
de uma equipe, era CGP. Ele foi transferido para trabalhar como CGP Operações. Não gostou dessa troca de serviço, dessa troca de escala. E, na reviravolta, ele voltou para a escala original. Isso, inclusive, foi afirmado aqui pelo Tenente Coronel Draghi, um dia que ele foi ouvido como testemunha. Onde é que está o prejuízo? Onde é que está a perseguição? O capitão estava voltando ele para a própria escala. Me dói muito, por sinal, saber que no dia que isso aconteceu, a polícia teve que ir até a casa do capitão Josias e informar para a família o que tinha acontecido. Havia 2 crianças lá, filhos do capitão, menores de idade, crianças mesmo. E após a família receber a notícia, teve que informar para os filhos o que tinha acontecido. E o que foi dito? Olha, Papai do Céu, ele precisa de um anjo forte para cuidar, para comandar os anjos lá do céu. Quem que a gente conhece que é forte para comandar? E as crianças, o papai, o papai, o papai. Me arrepio. E aí, a mãe falou, Papai do Céu levou o papai para comandar os anjos lá no céu. E aí uma policial, ou um policial, não sei, comprou um anjinho e entregou lá de presente para as crianças. Não morreu só um capitão da Polícia Militar. Morreu um pai, morreu um irmão, morreu um amigo, morreu o comandante, morreu um filho, um cunhado, por um ato impensado, ou melhor, pensado, né? Extremamente pensado, porque ele falou, eu vim aqui dar o que ele merece. Por um motivo fútil, troca de escala. Trocas de escala. E essa boa vontade da Polícia Militar com o casal Gouveia e Camila não se restringiu só apenas em alterar o horário dele lá na primeira companhia, não. Porque quando Camila precisou trabalhar na administração e precisava por vezes levar o filho para a companhia, foi dito isso aqui por testemunhas, era utilizada uma sala para poder ficar com o filho lá na companhia, para poder levar o filho para a companhia. O capitão Josias autorizava isso, visando o bem-estar da família do sargento Gouveia, dos filhos do sargento Gouveia. E se estava tão ruim assim, a ponto como ele falou, olha, nesse vídeo que eu transcrevi um pedaço, no começo ele fala, olha, eu fui lá conversar com o coronel para não matar o capitão, ele fala. E aí eu fui lá conversar com o coronel. Isso já estava tão ruim assim, já estava tão pesado, tão difícil trabalhar. Por que esse homem com 32 anos de polícia não se aposentou e foi viver a vida dele como subtenente, como é agora? Ele é subtenente agora, porque ele já tinha essa condição na época dos fatos. Ele podia se aposentar na época dos fatos, podia passar para a reserva. Não queria. Ele queria se manter lá. Ele queria ficar lá afrontando. Ele queria permanecer ali, como ele falou, batendo de frente com o capitão. Tinha condição de se aposentar, não se aposentou. Teve condições de ficar na primeira companhia? Não quis voltar para a terceira companhia, sendo que a distância é extremamente curta. Voltou para a escala que já era dele, e mesmo assim achou ruim. O que ele queria mais? Que a polícia se amoldasse completamente a vida dele? Existem lá 100 mil policiais militares. Só ele tem que ter uma condição especial. E aí, se não faz, então eu vou matar, eu vou atirar. E causou essa situação horrível aqui no 50 PPMI, um batalhão que, do tempo em que eu trabalho nele, é um batalhão tranquilo, de poucas novidades com policiais militares, porque é um batalhão bem comandado, um batalhão de bons policiais militares, né? No dia em que foi ouvido também um juízo, o subtenente Gouveia alegou que ouviu lá o nome da Camila e entrou na sala. Quando viu o capitão colocar a mão na arma, ele teve um lapso ali. Ele efetuou os disparos, e depois desses disparos que ele voltou a si, que ele percebeu o que ele tinha feito.
Mas o sargento Barreto, que estava na sala e poderia ter sido uma vítima ali de um tiro que ricocheteasse na parede, ou sei lá, poderia ter sido vítima também, o sargento Barreto descreve que quando terminou, ele mira o fuzil para o sargento Barreto e fala: olha, não é com você não. Não faz nada, não é com você não. Então que lapso é esse? Que lapso é esse? Que ele consegue escolher as suas vítimas. Primeiro, o capitão. 9 disparos, inclusive pelas costas. Como é que alguém coloca a mão na arma? Como é que alguém consegue colocar a mão na arma pelas costas? Enfim, é inexplicável esse teatro que ele descreveu. Depois, o sargento R. Silva, morto. E o sargento Barreto não. Porque não é com você, sargento. Assim como ele foi para os policiais da administração. Não é com nenhum de vocês. Não se intrometa. Ele entrou na companhia nesse dia, alegando que faria lá uma instrução com os policiais militares, como já foi descrito pela promotora, eu não preciso ficar falando sobre isso. Pegou o fuzil que estava na viatura do sargento Barreto, entrou na companhia, fechou a porta, fez posição, fez fatiamento para entrar em local confinado, foi até a sala do P4, procurou quem ele queria, não encontrou e voltou. Tudo premeditado, tudo pensado. Coloca os policiais para fora, porque eles estão armados e eles podem reagir. Então sai todo mundo que está armado para fora e eu vou dar uma instrução para vocês lá fora. E tranca a companhia. Esse pessoal já não é mais risco para mim. Vou até o P4, você está armado? Tô. Ó, da arma aqui não é com você. Já desarmou mais um. Isso foi um lapso? Aí eu ouvi, por acaso eu passei ali e efetuei os disparos. Isso não é lapso. Isso é coisa de quem sabia o que queria fazer e fez porque queria fazer. Fez porque queria fazer. Então, senhores membros do escabinato, eu não tenho que me alongar, porque está comprovada a autoria, há materialidade, e nós temos ali o liame entre autoria e materialidade. Alguém morreu e alguém matou. Quem matou? O subtenente Gouveia. Por que matou? Porque não concordava com as trocas de escala. Motivo fútil. E como ele matou? Matou na trairagem, de emboscada, de surpresa. Entrou na sala do capitão sem ser chamado e com uma arma longa, porque se fosse com um pistola poderia ter troca de tiro, alguém poderia não ter morrido de imediato. Uma arma longa, muito bem pensado, com uma arma longa, ele pegou essa arma, pensou nisso, e efetuou esses disparos. De surpresa. Então, não é só o homicídio que está comprovado. As qualificadoras que constam na denúncia também estão comprovadas. E elas devem ser, sim, utilizadas para a condenação do réu, nos mesmos modos em que a ilustríssima promotora já se pronunciou. É o que eu tenho a falar, tendo em vista não haver motivos para me alongar. O crime está comprovado, o motivo está comprovado, a autoria está comprovada, e agora compete aos senhores aplicar a justiça a esse caso. Muito obrigado, Excelência.